Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, diz que regulamentação do aborto e criminalização da homofobia devem ser regulamentados pelo Congresso. O Senado vai criar comissão para acompanhar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O corregedor do Senado decide enviar ao Ministério da Justiça investigação sobre voto a mais na eleição para presidente da Casa. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos que as posições religiosas dela não interferem na condução dos assuntos da pasta. Damares também disse que temas como o aborto e a criminalização da homofobia devem ser regulamentados pelo Congresso e não pelo Supremo Tribunal Federal. A pasta que a ministra comanda engloba 8 secretarias, entre elas a da mulher, da criança e do adolescente, da família e a de política global, onde estão assuntos como os direitos da comunidade LGBT. Também foram transferidas para o Ministério a FUNAI e a Comissão de Anistia. A indenização concedida aos anistiados foi exatamente a primeira pergunta feita pelos senadores. No dia 7/2/2019, pela Isto É, uma matéria que saiu que chamou muita atenção e as pessoas pedem esclarecimento, pedem transparência e que traga-se a verdade sobre o tema, presidente Paim, é sobre a farra das indenizações. Nós precisamos respeitar os anistiados. Tá? Nós temos muitos processos ali que foram legais, justos, e nós precisamos respeitar os anistiados. Eu tenho muito medo que nesse bolo, as pessoas que receberam, porque mereciam, sejam rotulados de fraude. Mas existem alguns processos ali que a gente vai precisar rever, sim, com certeza. Outro ponto polêmico que foi questionado foi o aborto. Existe no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez querendo usurpar o poder dessa casa, uma proposta de liberação do aborto para a Zika. Sou contra o aborto em qualquer circunstância. Não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto. Não é papel. O tema é do Congresso Nacional. E vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. A senadora Leila Barros questionou Damares Alves se o viés ideológico e religioso da ministra seria aplicado em suas ações. Afinal, a senhora como ministra de todas as mulheres, a senhora vai ser a ministra de todas as mulheres ou daquelas que compartilham as suas crenças? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque a senhora é evangélica, eu sou católica. Em um mês como ministra, eu acho que os senhores não conseguiram ver em nenhum momento eu fazer qualquer proselitismo. É ministra lá, não uma pastora, mas uma ativista de direitos humanos. O senador Alessandro Vieira comentou a afirmação da ministra de que o Brasil é o pior país da América Latina para se criar meninas. Esse não é apenas o pior país para se criar meninas da América Latina. É o pior país para ser LGBT, é o pior país para ser negro. Provavelmente é um dos piores países do mundo para se viver hoje em dia, considerando o indicador de homicídios que nós temos e a falta de oportunidades. A pergunta objetiva nesse ponto é: o projeto que criminaliza a LGBTfobia tem o apoio do seu ministério e do governo federal? Quem respondeu foi o secretário nacional de Proteção Global. No entendimento do ministério, e tomando mais uma vez a palavra da ministra, nós entendemos que os contornos dessa criminalização ou não devem ser decididos por essa casa. Com as suas devidas excludentes, somos terminantemente contra qualquer violência a essa população e a qualquer outra população. A ministra lembrou ainda outros temas importantes que estão sob análise do Ministério, como a educação domiciliar. Ela disse que a regulamentação da matéria virá por medida provisória, mas que o debate será feito no Congresso Nacional. Defendeu um pacto nacional para preservar a infância e também para combater a violência contra a mulher. Segundo a ministra, dados recentes do Ministério revelam que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. A Comissão de Relações Exteriores vai realizar uma audiência pública com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, para que ele explique os projetos da pasta e as perspectivas para o futuro. A comissão deve receber também o embaixador Ernesto Araújo,
ministro das Relações Exteriores, para discutir os rumos da política externa brasileira. O Senado vai criar uma comissão para acompanhar a análise da reforma da Previdência enquanto o texto é discutido na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa comissão é justamente para tentar acompanhar o andamento da reforma na Câmara. E essa interlocução entre o relator dessa comissão especial, com certeza vai ser muito importante, porque esse relator e os líderes, estando representados por todos os senadores da comissão especial, eles vão fazer a interlocução com os líderes dos mesmos partidos na Câmara dos Deputados para levar o sentimento do Senado. Então, se o relator, que é esse membro dessa comissão especial, que seria obrigatoriamente um membro titular da CCJ, irá assumir futuramente a relatoria dessa matéria no Senado, quando ela chegar no Senado, ele vai poder ter interlocução lá na Comissão Especial da Câmara, com todos os partidos que compõem a Comissão Especial da Câmara, a Comissão Especial do Senado. Então, essa interface vai dar celeridade em todo o processo. O presidente Davi Alcolumbre ainda comentou a decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira com o Brasil para evitar a entrada de ajuda humanitária. Todos nós temos acompanhado muito apreensivos em relação ao que o estado de Roraima, especialmente, vem passando em relação a isso. 50 mil venezuelanos, eu converso com todas as lideranças do estado de Roraima, mas é uma situação internacional e uma questão de estado. É uma decisão de um presidente de fechar a fronteira. A preocupação que me foi externada pelo senador Chico Rodrigues, que está indo para Roraima agora, é em relação ao fornecimento de energia elétrica, que é a Venezuela hoje que fornece energia elétrica para o Brasil, para o estado de Roraima, e a preocupação de que esse possível conflito em relação ao fechamento do governo da Venezuela se deu em virtude de uma ajuda humanitária. Eu, como presidente de um poder, eu confesso que qualquer país que queira ajudar outro país a dar alimento para as pessoas e medicamento, eu acho que o país deveria recepcionar essa ajuda humanitária. O Senado desarquivou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. O texto gerou polêmica, porque da forma como está redigido, permite uma interpretação que pode revogar até mesmo os tipos de aborto legais no Brasil. A PEC 29 de 2015 ficou 3 anos na CCJ e, como não foi votada, foi arquivada no final da legislatura passada. No Código Penal brasileiro, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que praticar o aborto e de 1 a 4 anos para quem ajudar a fazer o procedimento. Atualmente, o aborto no Brasil só é permitido em 3 situações: quando há risco de vida para a mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro e quando há comprovação de anencefalia, ou seja, má formação cerebral do feto. Esse último caso não está previsto no Código Penal. Ele é resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento em 2012. A proposta, que volta a ser analisada pelos senadores, altera o artigo 5º da Constituição para determinar que o direito à vida é inviolável desde a concepção, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e o fertiliza. Para o senador Humberto Costa, a proposta pode inviabilizar os casos em que hoje o aborto é permitido. Se trata de apenar e dar um passo atrás num direito que as mulheres já conquistaram e que é consagrado no mundo inteiro. Esse professor do Departamento de Bioética da UNB avalia que o desarquivamento da proposta é um retrocesso, porque o assunto já foi amplamente discutido pelo Supremo em 2005 e poderá inviabilizar não só o aborto nos casos já autorizados. Isso pode envolver aspectos ligados não só à questão da lei da biossegurança, que vai afetar pesquisas, com células-tronco embrionário, pode afetar o serviço de reprodução assistida, que trabalha com a questão de gametas e também com embriões e pré-embriões.
O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento para que a proposta saísse do arquivo, alega que a ideia não é retroceder, mas evitar o ativismo judicial em temas polêmicos como este. A PEC da vida, ela pretende retroceder em avanços que estão no Código Penal. Então isso ficou claro nos debates, que o objetivo é defender não apenas a vida desde a concepção do bebê, mas também a saúde da mulher. Agora, naqueles casos em risco de vida da mãe, que são excludentes, né? E também do estupro, a gente respeita e a gente não quer mudar essa legislação que oferece essa possibilidade do aborto no Brasil. São 13 as comissões permanentes do Senado. Elas foram criadas para decidir sobre propostas dentro de campos temáticos. Alguns senadores reclamam que uma área não recebeu esse espaço exclusivo dentro da casa, a de segurança pública. A inexistência de uma comissão específica para analisar os problemas da violência no país tem sido motivo de debate entre os senadores. Alguns parlamentares criticaram a ausência de um colegiado no Senado voltado para a segurança pública. O Senado da República, sendo a segurança pública o tema de maior preocupação para todo cidadão brasileiro. Quando se pergunta qual é a pior prestação de serviço público, ganha em todas as pesquisas a saúde. Quando se muda a pergunta, e o que mais te aflige, é a insegurança. Que nós tenhamos o mais breve possível, porque o governo está falando, estou mandando um pacote da segurança. E nós não temos uma comissão específica para recebê-la. Segurança pública é prioridade. Então temos comissões que de repente nesse momento não são prioridade. Mas mesmo que assim não fosse, presidente, se for necessário uma estrutura, porque eu acho que não é tão necessário uma estrutura grande, eu acho que é o barato que sai caro. Segurança pública tem reflexo no turismo, tem reflexo na qualidade de vida, tem reflexo na saúde, tem reflexo em absolutamente tudo nesse país. Mas a polêmica não é de agora. No ano passado, o senador Eumano Ferrer apresentou um projeto de resolução para alterar o regimento interno do Senado, que ainda não foi colocado em votação. O objetivo é criar uma 14ª comissão permanente na casa. O tema, claro, segurança pública. Porque o problema da segurança ou da insegurança no nosso país vem se agravando. Pegar o ponto de nós termos sido, em 2017, 63 mil homicídios. E o Senado não tem uma comissão específica para tratar dessa questão. Então nós propusemos, através de um projeto de resolução de número 39 em 2017, a criação de uma comissão específica para tratar das questões relacionadas à segurança e também as questões das penitenciárias no Brasil. Mas o presidente do Senado considera difícil a criação de mais uma comissão. A gente vai discutir na mesa diretora, mas o sentimento é não se criar mais uma comissão. A sugestão é muito válida do senador Major Olímpio, mas o sentimento da casa é enxugar a máquina do Senado. Então, nesse primeiro momento, não há esse desejo de se criar mais uma comissão, mas eu vou colocar a sugestão dele para a mesa diretora. Na opinião deste cientista político, não há necessidade da criação de uma nova comissão permanente. Acho que as comissões que lá estão poderiam dar conta de uma quantidade boa de discussões de temas correlatos. E esses temas que são mais pungentes, que estão na ordem do dia, eu acredito que seria muito mais pragmático, atualmente, se criar uma comissão mista, Câmara e Senado, para discutir essas questões e já levar depois para o Congresso aprovar. Se tiver. A pesquisadora chama a atenção para a urgência de debates relacionados ao assunto. No cenário atual, o que eu acho mais importante é se debruçar não só sobre o pacote anticrime, como também todas as outras questões que impactam no desenho das políticas de segurança pública. Eu acho que a grande questão não é o desenho institucional, e sim a pauta está sendo discutida e levada adiante. Eu acho que é isso que a sociedade brasileira clama e é o que a gente gostaria de ver discutido no Senado Federal.
O senador Roberto Rocha disse que vai encaminhar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a investigação sobre a votação para a escolha do presidente da Casa. Estou mandando para o presidente, através da mesa, solicitar ao ministro da Justiça que faça essa perícia em todos os 81 votos. Temos muitas imagens, né? Nós pegamos todas as imagens da TV Senado, da Polícia Legislativa, nós pegamos mais de 11 mil fotos só da SECOM do Senado, nós pegamos imagens de quase todos os gabinetes dos senadores, que tem assessoria de comunicação, que tem foto, vídeo do momento daquela sessão. Dá para fazer um trabalho para não deixar nenhuma dúvida. Se não for parlamentar, isso vai para o Ministério Público e para a direção da Casa para abrir um procedimento. Se for parlamentar, ele vai para o Conselho de Ética. Aí não cabe a mim. Embora que o corregedor tenha assento no Conselho de Ética, mas o regimento fala que cabe desde uma advertência até eu chamo de morte política, é uma pena de morte política que é a cassação do mandato. O projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro chegou esta semana ao Congresso. O senador Oriovisto Guimarães acredita que as condições políticas são favoráveis para a aprovação. Veja na coluna Salão Nobre. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência e a análise começa pela Câmara. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que um grupo de senadores vai acompanhar os debates na Câmara para acelerar a votação quando o texto chegar ao Senado. A proposta de Previdência do governo Bolsonaro acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e fixa a idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Essa regra vale para trabalhadores da iniciativa privada e também do serviço público. O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 20 anos e, no caso de servidores públicos, 25 anos. Mas para chegar ao teto do benefício, é preciso ter 40 anos de contribuição. O entrevistado do Salão Nobre, senador Oriovisto Guimarães, é a favor da reforma da Previdência e de outras reformas como a tributária e a política, que, segundo ele, podem mudar a feição do país. O país se torna inviável se não fizer a reforma da Previdência. E tem que ser no primeiro ano de governo? É quando ele tem o maior capital político. O senador pelo Podemos do Paraná também é a favor de privatizações. O Ministério da Economia sinalizou que pretende manter apenas a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal com capital público. Mas e essas empresas que não têm um interesse de mercado? Por óbvio, isso terá que ser fechado, extinto e as pessoas demitidas. Principal mecanismo de financiamento da educação básica, o Fundeb, tem data para acabar, 2020. Mas duas propostas em análise no Congresso tentam garantir sua continuidade. O senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, defende que o fundo seja permanente e tenha mais recursos. Ele conversou com a jornalista Renata de Paula. Olá! O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é hoje o principal mecanismo de financiamento da educação básica, mas na lei ele deixa de valer em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renata. Senador, qual a importância do Fundeb hoje para a educação pública no país? Olha, como você falou, manutenção e desenvolvimento da educação básica. Educação básica significa dos 0 anos até os 17, 18 anos, ou seja, da educação infantil até o final do ensino médio. Então, educação básica é um conjunto, e isto é o que existe, eu diria, Renata, de mais importante para o Brasil, desenvolver a educação. A gente vai ter um país diferente com uma educação de qualidade, educação que atenda às necessidades do povo. E existem muitos desafios aí também, né? Valorizar o profissional, que se funda de valorização do profissional da educação, educação em tempo integral, né? O grande anseio, né? Para você ter menos despesas, inclusive na segurança, educação profissional também. Então, existe um conjunto de impostos e desse conjunto de impostos, cujos resultados beneficiariam estados e municípios, 20% desses impostos são retirados
e colocados numa cesta, para dizer, é um fundo contábil, em que você vai dizer, olha, este imposto, essa cesta é para o Fundeb. E o Fundeb diz o seguinte, 60% desses recursos, no mínimo, são para pagamento de profissionais da educação e os outros 40% para outras necessidades da educação. Como a crise econômica assolou o Brasil, né, e os valores, então, ficaram reduzidos, o que estava dentro dessa cesta diminuiu, né? Diminuiu a quantidade de dinheiro dessa cesta. Então, os municípios estão utilizando 70%, 80%, 100%, 120% para pagamento dos profissionais da educação. Então, existe uma espécie de uma crise também nesta área. Então, precisamos discutir uma das coisas, como colocar mais recursos dentro dessa cesta para que a educação do Brasil vá para frente, que é um país diferente e isso acontece pela educação. Então, essa cesta vai terminar, né, esses recursos vão terminar agora em 2020, porque a emenda constitucional de natureza transitória era uma emenda de 14 anos. Então, nós queremos discutir muito bem essa cesta de recursos, para que estados e municípios tenham recursos suficientes para manter e desenvolver a educação básica lá na ponta e valorizar quem faz a educação. Mas o objetivo seria dar continuidade ao Fundeb, que ele não se extinguisse em 2020, é isso? Isso é fundamental, né? O Fundeb teve 14 anos de duração, terminando no ano que vem, e a ideia é transformar este fundo de natureza transitória, 14 anos, para um fundo de natureza permanente, né? Só que nós ainda temos que discutir que é um investimento que a gente faz. E há queixas dos municípios também, porque... Mas o que no investimento que tem que se discutir, senador? Sim, nós queremos... Pagamento de pessoal, investimentos na formação, na qualidade da educação? No profissional da educação, no salário, ter escolas reformadas, ampliadas, construídas, né, termos também equipamentos adequados, tecnologia nas escolas, né, profissionalização desses alunos todos. Então, nós temos que investir na educação. Então, esses recursos todos, a gente tem que pensar, são suficientes para atender a necessidade do Brasil ou precisamos aportar mais recursos? Existem hoje duas propostas em análise no Congresso Nacional, uma na Câmara e uma no Senado, que pretende estender a validade do Fundeb ou torná-lo permanente, né? A da Câmara aumentaria em 30% o fundo, no Senado 50%. O senhor acha viável hoje? Aumenta a contribuição da União, né, para o fundo? Eu penso assim que várias coisas têm que ser analisadas. Uma delas é, sem dúvida, ter recursos para a educação. Outra coisa é a gente pensar onde que esses recursos estão sendo gastos, investidos, dispendidos. Mas como que isso está acontecendo? Está indo para a ponta? Está ficando em atividade meio, na burocracia? Está atendendo os objetivos? Não é? Como nós temos um valor no Fundeb, nós temos um valor por aluno. Então, cerca de R$ 3.500 é o valor de cada aluno. Varia um pouco, se é em tempo integral, se é uma pessoa com deficiência, se é na educação infantil, mas em torno disso. Então, nós temos que dizer, olha, precisa de mais dinheiro para que esse aluno seja bem atendido. De onde que vem esse dinheiro? Então, nós temos que discutir. Basta dizer que nos CENSES, que são Centros de Ações Socioeducativas para o Adolescente Infrator, no Paraná, hoje, um aluno custa R$ 13.000 por mês. 13 mil por mês. Aqui nós estamos falando de 3.500 por ano. Então, nós temos que investir muito mais aqui para que este aluno não vá para a rua, para a droga, para o crime, né? Então, essas propostas que estão em tramitação
são propostas que vão ter que ser muito debatidas, né? Inclusive na Comissão de Educação, da qual eu faço parte, sou inclusive vice-presidente da comissão, e este, eu diria, é um dos assuntos mais importantes na área da educação, porque nós estaremos discutindo a educação básica, que é a educação de todo o povo brasileiro, em todos os seus aspectos, né? Quer dizer, é tudo, né? Profissional, salário, plano de carreira, piso salarial, quanto que um aluno custa, o que tem que ser feito. E se a gente quiser um Brasil diferente, a gente tem que investir nos valores que nós vamos colocar dentro dessa cesta, aqui, né? Usando a figura que eu coloquei, né? Todos os impostos vêm para dentro dessa cesta e a gente tem que ver se isso é suficiente, se isso vai atender às necessidades, né? Se está sendo justo para os municípios, né? Há distorções, justo para os estados, mas tem que ser o anseio da sociedade. O senhor acha que o Fundeb atual, ele deve mudar após essa discussão? Eu diria... Não só em quantidade de recursos, mas em especificar também a qualidade dos gastos? Eu acho que isso nós temos que analisar o tempo todo, sabe, Renata? Ver se os recursos estão sendo bem utilizados, né? Uma das coisas, por exemplo, quanto que nós gastamos na burocracia, ou seja, na Secretaria de Educação, nos núcleos de educação descentralizados da Secretaria, né? Como é que isso está acontecendo? Mas nós temos que criar caminhos novos também. Por exemplo, eu desejo e acho fundamental que ocorra educação em tempo integral. A gente vai dizer, olha, não tem condições até da estrutura da escola atender um menino ou uma menina o dia inteiro. Mas nós temos muitas iniciativas de muita qualidade, mas milhares de iniciativas no Brasil da própria comunidade, que fazem trabalhos de contraturno, projetos de esporte, de música, de artes, de judô, de karatê, fazer lição, informática. Eu conheço centenas de iniciativas dessa natureza. Então, o que a gente pode fazer? Repassar o recurso, algum recurso, para que a gente faça uma soma de esforços a favor de uma educação em tempo integral. Só que esse debate tem que acontecer também no Fundeb. Então, mais recursos, discutir a qualidade dos gastos, somar, fazer um trabalho em rede, em parceria, para o grande objetivo que é o aluno ser bem atendido. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.